Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice, eu sou nova aqui no YouTube, meu primeiro vídeo aqui no YouTube, então se eu falar alguma coisa errada, desculpa. Eu tenho 16 anos e eu sou uma jovem cristã e eu moro aqui nos Estados Unidos já tem 6 anos, vai fazer 6 anos em setembro. E hoje eu vim falar um pouco sobre meu testemunho e sobre mim um pouco, e também sobre temer a Deus, que está conectado um pouco com o meu testemunho. Enfim, eu vim trazer a luz e a verdade que é Jesus para esse mundo tão escuro. Esse mundo tão escuro que a gente vive, esse mundo cheio de pecado que a gente vive. E eu espero que vocês gostem. E eu peço que vocês possam se inscrever aqui no canal se vocês gostarem. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que vocês, por favor, curtam esse vídeo. Eu vou ler para vocês uma passagem que está em Salmos 34, 6 até o 10, que diz: Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Então, por que essa palavra tem a ver com meu testemunho? Porque no passado eu não temia Deus. Eu não queria agradar Ele, vamos dizer assim. Eu fazia coisas muito erradas que eu vou explicar um pouco pra vocês. Não vou falar todo o meu testemunho, porque é muita coisa. Eu vou falar as partes mais importantes e que eu me sinto mais confortável em compartilhar. E eu vou falar um pouco sobre a palavra de Deus também. Eu peço que vocês tenham paciência comigo, porque é meu primeiro vídeo. Então, se eu fazer algo errado, se eu falar algo errado, eu peço perdão pra vocês. Por que essa palavra tem a ver com o meu testemunho? Porque aqui diz: Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Então, no passado, eu queria fazer o que eu queria fazer, entende? Eu não queria fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu vivia entre a igreja e entre o passado. Primeiramente, que no passado eu era católica. Então, na igreja católica, eu não sentia muita presença de Deus, vamos dizer assim. Eu sentia que algo faltava. Eu não me sentia que eu era da igreja católica, entende? E aí, depois disso tudo, eu já cometia muitas coisas erradas. Jesus me livrou da masturbação, me libertou da masturbação, me libertou da pornografia e me libertou de um jogo virtual chamado Lucky Life, que eu vou deixar aqui pra vocês a foto do jogo pra vocês, pais, pessoas que têm crianças pequenas, adolescentes, jovens, que vocês tenham cuidado, ou até adultos, vocês tenham cuidado com esse jogo, porque ele é um jogo virtual, então você pode criar a sua vida dentro dele. E é um jogo que me levou a fazer muitas coisas erradas. Nesse jogo eu conheci muitos meninos que eu nem conhecia, que acho que morava no Brasil ou até em outros países, ou talvez nem eram meninos, talvez eram idosos, né, pedófilos, e eu não sabia. E eu comecei a falar com esses meninos nas redes sociais, no WhatsApp, e comecei a fazer muitas coisas erradas que eu não vou entrar aqui em detalhe. Mas nesse jogo eu fiz muitas e muitas coisas erradas e criei minha própria vida dentro dele. Se vocês quiserem saber mais desse jogo, vocês podem pesquisar sobre ele, mas tenham muito cuidado, principalmente os pais, com esse jogo. E depois disso tudo, a minha mãe começou a desconfiar, vamos dizer assim. E aí ela descobriu que eu estava fazendo isso tudo errado. Eu fazia isso já há algum tempo, eu acho que eu fazia isso por 2 anos. E eu me masturbava e via pornografia por muito, muito tempo, que eu nem lembro quantos anos exatamente. E aí a minha mãe descobriu. E aí ela ficou muito brava comigo, mas ela me apoiou. Então por isso que eu amo muito minha mãe, porque ela me apoiou
e ela me entendeu. Eu tentando não chorar nesse vídeo. E depois disso, Deus, ele entrou na minha vida, na vida da minha família, e eu passei por um processo muito dolorido, um processo que não foi fácil, né? Porque eu me sentia muito triste, eu me sentia como ninguém, como uma menina inútil, por causa do pecado que eu cometi. Mas depois disso, Deus, ele encontrou minha família, e a gente encontrou uma igreja aqui nos Estados Unidos chamada New England Church, que eu vou deixar o Instagram aqui nas descrições. E se vocês quiserem ver ela, tudo bem. Se vocês quiserem entrar no Instagram, ver como é que é, vocês que moram aqui em Massachusetts, em Worcester, na região de Worcester ou na região de West Boylston, entra lá no Instagram. A igreja é muito, muito, muito abençoada. E todos que estão perdidos, que vocês possam encontrar Jesus. Porque vale a pena. Vale muito a pena. E Jesus transformou a vida da minha família. E eu passei por um processo, né? No passado, depois que minha mãe descobriu, eu fiquei muito triste, fiquei muito depressiva, muito sozinha. E também tirei influências ruins da minha vida. Eu creio que Deus tirou influências ruins da minha vida. E aí, a minha vida começou a se transformar. Comecei a buscar mais a Deus, comecei a buscar mais a Deus, sabe? Levar Deus a sério, temer a Deus mais, né? Porque quando a gente não teme a Deus, a gente quer fazer aquilo que a gente quer, porque a gente não liga, né? Porque temer a Deus é você literalmente fazer a vontade de Deus e não a sua. Como diz na Bíblia que nós devemos negar nós mesmos. E no passado eu não estava disposta a negar a mim mesma. Mesmo na igreja católica, mesmo dentro da igreja católica, eu fiz eucaristia, eu fiz catequese, mas eu não temia Deus. Eu não tinha esse Deus, não conhecia esse Deus verdadeiramente. E depois que a minha mente descobriu isso tudo, eu comecei a passar por um processo, minha família passou por um processo. Óbvio que não foi de imediato, né? Tipo assim, nossa, ela descobriu, tipo, tudo vai se resolver. Não. A gente passou por um processo, a minha família passou por um processo. E o meu testemunho pra mim é muito importante, né? Porque se minha mãe não tivesse descobrido, eu não estaria aqui. Eu estaria fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Por quê? Porque eu não temia a Deus, né? Então, quando a gente não teme a Deus, a gente não está disposto a negar nós mesmos. E agora, eu vou entrar um pouco na palavra. E depois de tudo, desse processo dolorido, que não foi fácil, batalha espiritual, muita coisa mesmo. E até hoje eu desejo essas coisas, mas a diferença é que eu conheço a Deus. A diferença é que Ele me encontrou. E nada mais me satisfaz, né? Igual aquela música do hip hop music. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Então nós temos que olhar para Cristo. Porque quando nós colocamos nossos olhos em Cristo uma vez, nada vai nos satisfazer mais. Por quê? Porque Cristo, Ele é perfeito. Cristo, Ele transforma. Mas você também tem que estar disposto a ser transformado. É uma escolha. Eu fiz uma escolha, minha família fez uma escolha. E depois de algum tempo na igreja, a gente foi para a aula de batismo, na igreja evangélica, nessa New England Church, que eu tô até hoje. E a gente se batizou. Meu pai, minha mãe e eu nos batizamos, e o meu irmão Miguel, que tem 9 anos, ele não se batizou ainda, mas ele vai se batizar. E, enfim, essa palavra tem a ver com o meu testemunho porque ele me livrou das minhas tribulações. Obviamente que hoje eu tenho desejos dessas mesmas coisas, porque a minha carne ela é pecaminosa, mas a diferença é que quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito de Deus vai nos guiar e vai nos ajudar durante as tentações. Então, durante as tentações, eu tenho mais força. Por quê? Porque eu tenho Deus comigo.
E muitas vezes o inimigo, ele tenta, né, botar isso na nossa cabeça, que, nossa, no passado você fazia aquilo, você não merece. Ah, por que você está seguindo a Deus? Você não vê o seu passado? O seu passado não importa mais. Como diz em 1 Coríntios 5,17, eu vou falar do jeito não exatamente, mas que quando nós temos Cristo, nós somos nova criatura. As coisas passadas já se passaram, eis que surgiu coisas novas. Então, eu não falei exatamente como é no versículo, mas diz que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a gente é uma nova criatura. A gente não faz as coisas passadas. Obviamente que nós ainda pecamos, mas a diferença é que nós temos Cristo. E com Cristo, a gente tem força, porque Ele nos dá força. Obviamente que não é a nossa própria força, mas a força de Deus. E nós pedimos força a Deus, nós clamamos a Deus e Ele nos ouve. Obviamente que tem orações que Deus não ouve, né? Que há orações, como posso dizer assim, orações que você tá com o coração numa intenção errada, vamos dizer assim. Você tem que estar com uma intenção certa, que é a intenção de ser mais parecido com Cristo. E você pede força a Cristo e Ele vai te dar força se você tem a intenção certa. Se você quer buscar mais a Ele, se você quer temer mais a Ele. E também diz aqui nesses salmos que os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Então você que teme a Deus, você que acredita em Deus e busca Ele todos os dias da sua vida, nada te faltará, porque o Senhor é seu pastor e nada vai faltar para sua família, para sua casa, para sua vida. Então, depois que eu entreguei minha vida para Cristo, eu enfrentei muitas batalhas, é um processo até hoje. Eu ainda estou passando por esse processo. Obviamente que eu tenho só 1 ano e meio de convertida. Eu me batizei dia 29 de janeiro de 2023, um dia inesquecível. E até hoje é um processo, né? A gente está crescendo espiritualmente. Mas com Cristo fica mais fácil, né? Obviamente que para nós seres humanos não é fácil, porque nós somos fracos. Mas com Cristo nós somos mais fortes. Então, que nós possamos temer a Deus cada vez mais. Entender que a nossa força não vem de nós mesmos, e sim de Cristo. Então, eu sinto que toda vez que eu passo por tribulações, tentações, um dia é triste, mas no outro dia é alegre. Obviamente que tem situações que é tão difícil que no outro dia pode até ser um dia triste, mas essa tristeza ela passa. Porque quando a gente tem Cristo, a gente pode chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, que nós possamos sempre temer a Deus e não duvidar que Ele está conosco, né? E eu vim falar um pouco sobre temer a Deus, né? Que eu resumi já aqui. Mas eu queria falar um pouco também sobre a renúncia. Eu renunciei muitas coisas. Principalmente as coisas que eu mais gostava, que era o jogo virtual, a pornografia, a masturbação, que eram coisas que eu tinha prazer em fazer, né? E essas coisas eu tive que renunciar para seguir a Cristo, porque sem renúncia você não consegue seguir a Cristo, porque você está seguindo alguém santo. E para você passar pelo processo de santificação, você tem que renunciar a muitas coisas, entregar tudo para Cristo, para você ser discípulo dele. Em Lucas, diz o preço para ser um discípulo. Um dos preços é que você tem que negar a si mesmo e entregar tudo para Cristo para você ser um discípulo dele. E Jesus, ele é santo, então nós também temos que ser santos. Obviamente que nós não somos perfeitos, né, gente? Ninguém é perfeito. Mas com Cristo a gente consegue renunciar a cada dia, né? Com o Espírito Santo de Deus. Então, gente, que nós possamos renunciar aquilo que a gente mais gosta. O que você mais ama? O que você mais ama, sabe? Que você mais ama do que Cristo, né? Muitas coisas, elas viciam tanto que a gente acaba gostando mais daquilo do que Cristo.
por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, ele pode te viciar e você pode colocar isso acima de Cristo, né? Então, que nós possamos não deixar o dinheiro ser o nosso Senhor. E todos os dias, quando a gente vive de um jeito, isso revela quem é o nosso Senhor, né? É o que a gente mais ama. Pense agora nas coisas que você mais ama. E pense se isso está tirando Jesus da sua vida, tirando o lugar mais precioso de Jesus. Igual aquela música do Life Hop Music, A Boa Parte, que fala sobre Maria e Marta, que Marta ela estava ocupada com tantas coisas que ela tirou o foco de uma coisa, que era Jesus. Obviamente que na casa de Marta tinha 12 discípulos. Imagina você ter 12 pessoas na sua casa e você ter que recepcionar a sua casa, arrumar a sua casa para 12 homens que provavelmente estavam famintos, né? Porque Jesus, quando ele ia para o lugar, ele levava todo mundo. Então, Marta, ela estava desesperada porque era muita coisa, mas ela tirou o foco de uma coisa que era a boa parte, que nunca vai ser tirada, que é Jesus. E Maria, ela ficou sentada ouvindo as palavras de Jesus. E então Maria, ela escolheu a boa parte, que nunca será tirada. Então que nós possamos ver o que é o nosso tesouro. E no meu passado, o meu tesouro que tirou o lugar de Cristo na minha vida foi o jogo virtual. Porque eu não queria abrir mão daquilo, aquilo me viciou mesmo. Então, principalmente vocês que são pais, vejam o celular dos seus filhos, sabe? Procurem se seus filhos estão jogando esses jogos virtuais, principalmente esse que eu falei que agora, o Avakin Life, que é um jogo que, vamos dizer assim, me levou para um lugar muito ruim. Então eu não desejo isso para ninguém. E nesse jogo tem pessoas muito ruins. Então eu peço que vocês, por favor, vejam o que os seus filhos estão fazendo. E que vocês possam deixar que Cristo entre na sua vida para que Ele possa transformar a vida da sua família. Porque se você escolher a boa parte, o tesouro mais precioso que é Cristo, tenha certeza que Ele vai transformar a sua casa. Se você deixar Ele entrar na sua casa, como diz em Apocalipse: eis que estou na porta e bato. Aquele que abrir a porta vai ceiar comigo. E diz, eu não estou falando exatamente como no versículo, mas diz que Cristo está na porta, basta você abrir a porta, para que Ele ceie com você e você com Ele. Então Ele vai entrar na sua casa e ficar na sua casa, fazer morada na sua casa, mas primeiramente você que tem que deixar Ele entrar, abrir a porta, deixar Ele habitar na sua casa, para que Ele transforme a vida da sua família. E na minha casa foi assim. A gente tinha abrido a porta, literalmente, para o mundo, né? E eu estava fazendo tantas coisas erradas, escondido dos meus pais, que eu estava me distanciando cada vez mais de Cristo. Então, Jesus, Ele me apresentou uma vida melhor. Ele me apresentou uma vida que vai me levar para um lugar melhor do que aqui nessa terra. Porque essa terra não é a nossa casa é no reino de Deus, no céu. Então que a gente possa seguir a Cristo antes que seja tarde demais, antes que seja o dia que Ele volte, que Ele voltar e que Ele vai levar a sua igreja. E aqueles que não crer nele vai ficar aqui sofrendo. Então que nós possamos se arrepender e seguir a Cristo enquanto dá tempo. Busque a Cristo enquanto dá tempo, porque o dia está chegando, não está longe. Se você vê os eventos no mundo, Paris, na Olimpíada, eles fizeram uma ceia com pessoas trans. Então, eram pessoas transexuais, né? Então, assim, respeitou a Cristo, o cristianismo, a Jesus principalmente. Então, o mundo está acabando. O mundo está acabando.
Então que nós possamos seguir a Cristo e abandonar as coisas do mundo para ter a recompensa mais preciosa que é o céu e ver o nosso Senhor Jesus. E pode ter certeza que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o único Senhor. E que nós possamos seguir a Cristo e renunciar àquilo que a gente acha que é mais importante na nossa vida e colocar Deus no primeiro lugar da nossa vida. E é isso, gente. Foi uma palavra bem rápida, mas eu vou continuar fazendo esses vídeos aqui. Sexta e sábado. Eu vou tentar gravar sexta-feira e postar no sábado. Ou se der tempo, eu posso gravar na quinta-feira e postar na sexta. Porque eu tenho que editar o vídeo primeiro para eu postar aqui no YouTube. Então, muito obrigada, gente, vocês que assistiram. Que Deus abençoe vocês, que a vida de vocês seja muito abençoada, cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo, cheia da luz do Espírito Santo. E que vocês continuem buscando a Cristo. E você ainda que não aceitou o Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, aceite Ele quando dá tempo, com todo o seu coração, porque Ele vai transformar a sua vida e vai te apresentar uma vida que é melhor da vida que você está vivendo. Porque Cristo, Ele é perfeito, Ele não vai te decepcionar. As pessoas podem até te decepcionar, mas Cristo não vai. Confie nele. E se você precisa se reconciliar com Jesus, faça isso enquanto dá tempo. E tenha certeza que Cristo quer ter mais intimidade com você e um relacionamento mais íntimo com você. E tenha certeza que Ele vai transformar a sua vida se você abrir o coração para Ele e renunciar ao pecado. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês continuem buscando a Cristo todos os dias. E fiquem com Deus, gente.